Olá, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Estamos iniciando com muita honra mais uma aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil da ESA Nacional, da nossa Escola Superior de Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa pós-graduação de tanto sucesso que reúne mais de 12 mil alunos espalhados pelos 4 cantos do nosso país, que tem sido tão bem reconhecida, tão bem aceita, tão bem acolhida pela classe dos advogados e advogadas brasileiros. Nesta aula aberta, deste curso, que foi idealizado por nosso diretor-geral da ESA Nacional, Rony Duarte, e pelo coordenador dessa pós, Pedro Miranda de Oliveira, essa aula aberta de hoje recebe, e acho que é um presente para todos os alunos, alunas e para a advocacia de maneira geral, porque a aula aberta é transmitida ao vivo no canal do YouTube da ESA Nacional. Nesta aula aberta, nós receberemos o professor Fred Didier Júnior, que é nada mais, nada menos do que um dos maiores responsáveis pela construção, pela elaboração do nosso atual Código de Processo Civil, visto que foi um dos professores, um dos juristas que assessorou, que veio assessorar a Comissão de Deputados Federais na Câmara dos Deputados, que foi responsável pela elaboração do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados na época de tramitação do Código no Congresso Nacional. Portanto, é exatamente beber da fonte com o professor Fred Didier Júnior. Farei aqui a leitura de um breve resumo do currículo do professor Fred Didier Júnior. Fred é graduado em Direito pela UFBA, pela Universidade Federal da Bahia, mestre pela mesma universidade, com doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, em 2005, e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, em 2009. Fred é livre docente na Universidade de São Paulo, na USP, no ano de 2012. É membro da Academia de Letras da Bahia, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. É sócio do escritório de Dias Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na graduação, no mestrado e no doutorado. É o idealizador e coordenador do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o FPPC, que chegou este ano de 2022 à sua 11ª edição e reúne sempre anualmente uma legião de processualistas de todos os cantos do país, mantendo viva, mantendo acesa a chama do debate acadêmico e prático dos principais aspectos do direito processual civil. E é responsável, aqui falo sem que seja Fred uma missa de corpo presente, porque ele tem como padrinho, um padrinho da vida pessoal e profissional, acadêmica, mas Fred é responsável por apadrinhar e congregar uma legião de processualistas brasileiros da nossa geração, e por sua generosidade, por seu carisma, ele consegue fazer com que esse universo de processualistas no país seja tão unido e esteja tão presente nesses fóruns, nesses eventos por ele coordenados. Fred, em nome do nosso diretor-geral, Rony Duarte, do professor Pedro Miranda e de todos que fazem a ESA Nacional, é um imenso prazer recebê-lo nesta aula aberta. Fred vai falar um pouco para a gente, durante essa hora de live, sobre as fontes das normas processuais. Fred, prazer é nosso, a palavra é sua. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, meu querido amigo Marco. Muito obrigado à ESA Nacional pelo convite, a Rony, a Pedrinho, que comandam esse projeto. Eu estou num hotel e, por isso, a iluminação e a conexão não estão muito boas. Então, se porventura falhar, me avisem que eu retomo de onde parou. Pode ser que haja algum tipo de instabilidade na rede. Marco, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Marco, está me ouvindo, Marco? Tudo certo, Fred, tudo certo.
só aguardar o restabelecimento da conexão do professor Fred. Ele estava exatamente explicando que, por se encontrar num hotel, talvez tenhamos algum tipo de instabilidade na conexão. Vamos aguardar alguns instantes até que a conexão venha a ser restabelecida. Voltaremos em instantes assim que a conexão do professor Fred Dias Júnior for restabelecida. Aguardem só alguns instantes. Estão me ouvindo bem? Agora sim, Fred, tudo certo. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou Muito bem, tivemos aí um pequeno problema na conexão do professor Fred Dias Júnior, já restabelecido. Nós vamos devolver a palavra ao professor Fred para que ele possa fazer a sua exposição. Fred, a palavra é sua. Obrigado, pessoal. Agradecer novamente a vocês todos. Obrigado a Rony e a Pedrinho, que comandam esse curso na ESA Nacional. Obrigado a você, Marco, por suas palavras e pela nossa amizade. Um beijo para a Renata também. Vamos aqui aproveitar esse momento, esse encontro, para falar desse tema, que é um tema que vem sendo objeto das minhas investigações há muito tempo. Porque pensem comigo, muitos de vocês sabem, eu gosto de estudar processo civil, eu gosto de estudar direito processual. Ora, se eu gosto de estudar direito processual civil, a primeira coisa que eu tenho de perguntar para mim mesmo é de onde emana o direito processual. Quer dizer, o direito processual surge do quê? De onde emerge o direito processual? Porque eu preciso saber onde está o direito processual para que eu possa estudá-lo, né? Se eu já selecionei qual é o objeto do meu estudo, que é o direito processual, eu preciso encontrá-lo. E para encontrar o direito processual, você precisa saber quais são as suas fontes. Ou seja, quais são os atos normativos que têm aptidão para produzir normas processuais. Então, essa é quase que uma pergunta fundamental. Quase que uma pergunta fundamental. Olha, se eu quero estudar direito processual, eu tenho de saber onde há direito processual, onde eu posso encontrar direito processual. Perceba como é uma pergunta básica para quem quer estudar direito processual. E, embora seja uma pergunta básica, ou deveria ser tida como básica, é uma pergunta muito mal estudada, muito mal investigada. Pouquíssima gente se debruça sobre o tema, e costumam dar de barato que o direito processual ele é uma exclusividade ou da Constituição ou de lei federal. Então, as fontes do direito processual seriam ou a Constituição ou lei federal, e dão de barato
de que bastam essas duas e passam a estudar apenas as normas processuais constitucionais ou as normas processuais provenientes de legislação federal. Isso me parece um erro. E a ideia dessa palestra, dessa aula aberta, é apresentar as razões pelas quais eu acho que isso é um erro e o que eu acho que você que quer conhecer direito processual em sua totalidade, em sua complexidade, deve fazer. Para isso, vamos falar, eu vou estabelecer 4 premissas. A primeira premissa é a seguinte: não confundam texto com norma jurídica. Texto normativo é uma coisa, norma jurídica é aquilo que resulta do texto normativo. Então, a lei é um texto normativo. Norma jurídica é o que resulta da interpretação da lei. E aí nós teremos uma norma jurídica legal, porque ela resulta da interpretação de um texto normativo legal. Assim como uma norma contratual resulta da interpretação de um contrato, que também é um texto normativo, assim como uma norma constitucional resulta da interpretação da Constituição, que é um outro texto normativo. Isso é muito importante, porque vocês têm uma tendência de achar que a norma é processual quando o texto da norma diz que ela é processual, que é uma onda isso. Por exemplo, você acha que tudo que está no Código de Processo Civil é norma processual. Por quê? Porque é o Código de Processo Civil. Então, os textos dali seriam aptos apenas a produzir normas processuais. Isso é um equívoco grosseiro. Um equívoco grosseiro. Um exemplo bobo. É um exemplo, poderia falar de outros tantos. Mas vejam o artigo o artigo 97. O artigo 97 que diz que os estados e a União criarão fundos de aparelhamento do judiciário. O que isso tem a ver com norma processual? O artigo 174 diz que os entes públicos criarão câmaras administrativas de solução de controvérsia. O que isso é uma norma processual? Não é uma norma processual, é uma norma de direito administrativo, inclusive. Então, não confundam um texto com norma. O Código Civil, por exemplo, embora seja Código Civil, ele é fonte de diversas normas processuais. Porque não é o texto que diz se a norma é processual ou não. A norma é processual ou não a depender da função que ela exerce. Ela exerce uma função de norma de direito material ou uma função de norma processual. Então, isso é primeira premissa. A segunda premissa é de que é preciso trabalhar com a ideia de pluralidade de fontes normativas. Pluralidade de fontes normativas. E aí, mesmo para o direito processual. Mesmo para o direito processual. E aí o desafio é exatamente harmonizar os espaços de normatividade que cada uma das fontes tem. Então, há diversas fontes processuais, cada qual opera num espaço específico de normatividade. Ou seja, cada uma pode tratar de determinado tema ou ter determinada área de atuação. Quer dizer, nem toda norma, nem toda fonte pode tratar de tudo. A Constituição não pode tratar de tudo do processo. A lei federal também não pode tratar de tudo do processo. Tem coisas que são do regimento, tem coisas que são de lei estadual. O regimento não pode tratar de tudo, tem coisas que são de lei. Ou seja, cada fonte tem o seu espaço de normatividade, tem o ambiente, né, a área em que vai atuar, mas são várias. E aqui eu vou trabalhar com a ideia de que são 10 mais 2. 10 mais 2. E aí você vai dizer, mas Fred, 10 mais 2 é 12. Vou anotar 12. Não, você vai anotar 10 mais 2. Você não vai anotar 12. Você vai anotar exatamente o que eu estou dizendo, 10 mais 2. E vocês vão entender por que o mais 2. Porque o mais 2 aqui não é propriamente mais 2 fontes, mas são mais 2 coisas que você tem que colocar quando estuda as fontes. Então, bote isso. O panorama é de 10 mais 2. Vocês vão entender por quê, já já. A terceira premissa é que o artigo 926 do Código, 926 do CPC, ele diz que os tribunais devem respeitar o dever de integridade. Isso é uma coisa que está lá no 926. Uma das aplicações práticas do dever de integridade
é observar a unidade do direito. Observar a integridade do direito é observar a unidade do direito, ou seja, observar que o direito é um só. Mas o direito é um só, mas ele é complexo. Ele é um, mas ele é complexo. Ele é um, mas ele é cheio de coisa. E o direito é um só, ele é composto por diversas fontes. Então, o tribunal, quando vai decidir, quando vai julgar, ele tem que observar que o direito não é apenas o CPC. O direito processual não é apenas o que decorre do CPC. O direito processual é o que emana da multiplicidade de fontes. Então, para você saber qual é a norma processual daquele caso, você tem que examinar o direito processual em sua integridade. Em sua integridade. Então, é muito importante, quando a gente vai estudar fontes, lembrar do dever de integridade previsto no artigo 926. E a quarta premissa da minha exposição é a seguinte: existe um fenômeno, um fato da realidade, que é a administração judiciária. A administração judiciária é um dado da realidade, ou seja, existem juízes, existem servidores, existe dinheiro, recursos humanos, recursos financeiros, prédios, imóveis, estruturas burocráticas que servem para prestar justiça. Ou seja, compõem a administração, só que a administração dos serviços de justiça. A gente pode chamar de administração judiciária. Pois bem, esse dado da realidade, que é a administração judiciária, ele é regulado por dois tipos de direito. O direito da administração judiciária é, de um lado, o direito administrativo, porque tem que ter licitação para comprar papel para a vara tal, tem que ter concurso público para o servidor, para o juiz. Você tem direito administrativo clássico na administração judiciária, tem direito financeiro, que é uma dimensão do direito administrativo, tem orçamento que tem que ser cumprido, etc. Lei de responsabilidade fiscal. Então, tem essa dimensão de direito administrativo. E tem uma dimensão, no entanto, de direito processual. Isso é muito importante entender. Quando, por exemplo, você estabelece competência para o plantão judiciário, o que é que o juiz do plantão pode ou não fazer? Isso é administração judiciária, mas é também processo. Isso é também processo. É importante perceber isso. Por quê? Porque normas de administração judiciária podem ser processuais. Não são apenas normas de direito administrativo. Isso é uma premissa importante para o desenvolvimento do que a gente vai ver daqui a pouquinho. Pois bem, estabelecidas essas premissas, vamos às 10 fontes do direito processual que eu identifico e mais as duas, para completar os 10 mais duas. Duas dessas 10 fontes são óbvias. Eu vou mencionar e não preciso desenvolver isso porque são óbvias. A Constituição e as leis federais. Não há dúvida de que a Constituição gera normas processuais e são inúmeros, por exemplo, os direitos fundamentais processuais, devido processo legal, contraditório, juiz natural, motivação, proibição de prova ilícita. Tudo isso é norma processual e tudo isso decorre da Constituição. Então, não há dúvida que há direito constitucional, que há direito processual constitucional. Assim como não há dúvida de que leis federais produzem norma processual, o CPC, por exemplo. Enfim, eu não preciso explicar isso para vocês. Só lembrando que o artigo 22.1 da Constituição, e aí é o foco do problema, o 22.1 da Constituição, ele diz que a competência para legislar sobre direito processual é exclusiva da União. E aí é que as pessoas pensam que só há direito processual se vier de lei federal. Ora, veja, a lei federal, a lei processual tem de ser prioritariamente a federal. Mas não há direito processual só que decorra da lei. É isso que é o problema. Quer dizer, se for o direito processual legal, é prioritariamente o federal. Mas não há apenas direito processual legal. É importante dizer isso. Basta dar um exemplo do direito constitucional. Já excepcionaria essa regra. Mas vamos lá. Qual é a terceira fonte? Vamos tirar das duas mais óbvias e vamos começar a ver outras. Qual é a terceira fonte? A terceira fonte são os tratados internacionais. Tratados internacionais produzem normas processuais, aos montes. Não só tratados de direitos fundamentais, o Pacto de São José da Costa Rica tem diversas normas processuais.
mas também normas processuais mais específicas, como, por exemplo, o processamento de alimentos internacionais é regulado por um tratado. Normas de arbitragem por a Convenção de Nova York, que regula o processo arbitral, é uma convenção. Então, os tratados também cumprem um importante papel no conjunto das fontes do direito processual. Quarta fonte, ela é surpreendente, mas ela é uma fonte também. Medida provisória. E por que medida provisória é? Você vai dizer, mas Fred, tem uma proibição constitucional expressa de medida provisória em direito processual. Como é que você diz que ela é fonte? De fato, desde 2001 não pode ter medida provisória em matéria processual. Verdade. Isso é verdade, desde 2001. Mas até 2001 podia. E acredite, tem medida provisória anterior a 2001 que está vigente até hoje. Porque a emenda constitucional de 2001, que alterou o objeto das medidas provisórias, ela mesma disse que as medidas provisórias editadas até então permaneceriam em vigor até serem aprovadas no Congresso. Lá se vão 21 anos e ainda tem medidas provisórias em vigor, algumas delas processuais. A mais sintomática dela, e Marco conhece bem porque é da área dele, é a 2180-35. A medida provisória 2180-35, e é traço 35 porque ela foi editada 35 vezes, ela é de 2001, a última edição dela é de agosto de 2001, e ela está aí até hoje, e é ela que disciplina, por exemplo, o pedido de suspensão de segurança. O pedido de suspensão de segurança, que é um dos instrumentos impugnativos mais utilizados pela advocacia pública, é regulamentado por uma medida provisória. Então, existe norma processual, embora isso tenda a desaparecer, mas ainda existe norma processual que decorre de medida provisória. Quinta fonte, leis estaduais. Leis estaduais produzem normas processuais. Não há dúvida que produzem normas processuais em matéria de juizados. Não há dúvida que produzem normas processuais em matéria de controle de constitucionalidade perante tribunais de justiça, que é o controle de constitucionalidade feito de leis municipais. Então, se você vai propor um ADIM num tribunal de justiça contra uma lei municipal, pode haver uma lei estadual que disciplina esse processo de controle concentrado no âmbito estadual. E aqui a lei estadual ela é competência exclusiva. 125, parágrafo 2º da Constituição. Competência exclusiva. 125, parágrafo 2º. Não é que lei federal não pode regulamentar isso. Isso é exclusividade de lei estadual. Então, não há dúvida de que lei estadual produza norma processual. Só que, além desses dois casos que eu mencionei, juizados e processos de controle concentrado no âmbito estadual, também eu defendo aqui, acompanho o que Paula Sarno Braga defendeu na tese de doutorado dela, eu defendo uma interpretação ampla da competência estadual complementar à competência federal. Ou seja, o legislador estadual pode trazer normas processuais novas que complementem, sem contradizer, não podem contrariar, mas podem complementar normas processuais federais, nacionais, para atender especificidades do Estado. Então, por exemplo, cooperação judiciária está lá regulada no CPC. Um legislador estadual não pode regular ou trazer normas que complementem a regulamentação da cooperação judiciária no âmbito daquele Estado? Não pode, a cooperação judiciária entre juízes e o Estado da Bahia? Não pode ter uma lei estadual que discipline isso? Mas é óbvio que sim. Não há nenhum problema. Então, a competência normativa estadual é maior do que se pensa. Maior do que se pensa. E não é por acaso mesmo, que quando o Código saiu, foram ajuizadas logo de cara duas ADINs, a 5492 e a 5534. ADIN 5492 e 5534. São duas ADINs que foram ajuizadas logo quando saiu o Código, e ambas impugnam o Código, dizendo que em algumas passagens do Código, embora a lei federal invadiu competência processual estadual. Veja que onda.
Quer dizer, é um ADIM para dizer que uma lei federal invadiu competência estadual ou competência processual estadual, o que reforça o que eu estou dizendo. E é interessante, Marco, é que foram as duas primeiras ADIMs. Então, esse tema, que é um tema que as pessoas não estudam, foi o primeiro tema que gerou as duas primeiras ADIMs contra o Código. Veja que coisa, isso é muito interessante. Tá? O sexto ou o quinto, eu já me perdi aqui. É o sexto, exatamente. É o sexto. A sexta fonte, essa também não preciso me demorar muito nela, são os precedentes. Não há dúvida de que precedentes são normas jurídicas, não há mais dúvida que precedentes obrigatórios são normas jurídicas. E o que não faltam são precedentes em matéria processual. Mais da metade dos enunciados de súmula do STJ é composta por enunciados em matéria processual. Só para mostrar que o que não faltam são precedentes em matéria processual e, portanto, normas jurídicas em matéria processual, que não são normas legais, nem medida provisória, nem tratado, nem constitucional, nem estaduais. É uma outra norma que são os precedentes. Uma sétima fonte, também em relação à qual eu não vou me demorar muito, são os negócios jurídicos processuais, que seguramente é objeto de aula dessa pós, ou que já teve ou que vocês vão ter. Negócios jurídicos processuais é uma realidade hoje incontestável, previsão expressa no CPC, previsão expressa em leis extravagantes, previsão expressa em diversas leis posteriores ao Código, como Lei de Liberdade Econômica, como Lei de Falência e Recuperação Judicial, como nova Lei de Improbidade Administrativa, como Lei de Transação Tributária, só para dar alguns exemplos de leis posteriores ao Código, que previram os negócios processuais, e negócio jurídico é fonte normativa. É fonte normativa que decorre da autonomia privada autorizada pela lei. Então, a fonte da norma não é a lei. A fonte da norma é a vontade de quem elabora o negócio. Não há dúvida de que negócios jurídicos processuais compõem hoje um dos pilares do estudo das fontes do direito processual no Brasil. Oitava, regimentos internos, previsão expressa da Constituição. Artigo 96.1a da Constituição Federal, que o 96.1a da Constituição Federal diz expressamente que os tribunais têm competência normativa para regular o procedimento perante eles, tribunais. Então, os processos perante tribunais são regulamentados pelo regimento. O regimento ele não pode contrariar o que está na lei, mas ele pode regulamentar a lei. E o papel regulamentador dos regimentos não é só garantido constitucionalmente, como só o CPC remete ao regimento 20 vezes. 20 remissões ao regimento como fonte de regulamentação do direito processual perante os tribunais. E aqui eu recomendo muito o livro de Paulo Mendes de Oliveira, que é A Força Normativa dos Regimentos Internos, que foi produto do seu pós-doutorado realizado na Universidade Federal da Bahia sob minha supervisão. E eu quando chamei ele para fazer pós-doutorado comigo, eu disse, eu quero que vocês estudem isso, porque isso faz parte dos estudos do meu grupo há muito tempo. Como eu disse, Paula Sarno Braga, o doutorado dela foi sobre norma estadual, estudou comigo. Tive diversos orientandos que escreveram sobre negócios jurídicos processuais, diversos que escreveram sobre precedentes, e eu queria que um escrevesse sobre regimento interno, e foi o que ele fez. Aí vem uma nona, né? Nona, não é isso? Nona fonte. Nona. A nona fonte são os costumes. Há costumes de direito processual. E aqui é curioso, porque o próprio direito processual, tal como a gente concebe hoje, nasceu de costume. O devido processo legal, que é um produto da Idade Média, quer dizer, a ideia de devido processo legal vem do século XI, se consolida no século XIII e no século XIV. Nessas épocas, nesse período, não havia lei, meus caros. O direito era costumeiro. A law of the land, essa expressão em inglês da época, respeitar a law of the land era respeitar os costumes, inclusive em matéria processual. Então, o direito processual que a gente conhece, ele é de origem costumeira. Depois, claro, houve a predominância do direito legal. Não há dúvida que houve a predominância do direito legal. Mas ainda sobrevivem costumes, e costume pode preencher papéis importantes. Por exemplo, na medida em que a gente reconhece a autonomia das tribos, e cada vez mais isso é reconhecido,
Quem é o representante processual de uma tribo? Quem é? É o cacique. Com base em que norma? Qual é a norma que atribui representação processual de uma tribo para um cacique? Essa norma é uma norma costumeira. Uma norma costumeira, que permite que o cacique fale pela tribo, inclusive em juízo. Então, é preciso também criar isso. E aqui eu recomendo a leitura de uma obra fundamental, também de um orientando meu, Marcos Seixas Souza, Normas Processuais Consuetudinárias, que é um livro publicado pela editora Juspod, que ganhou o prêmio Calmon de Passos de melhor monografia de processualista sub-40 do Brasil. Isso no ano de 2019. Ele foi o livro premiado em 2019 como o melhor livro produzido por um processualista brasileiro com menos de 40 anos. Normas processuais consuetudinárias. E para terminar o conjunto das 10 e ir para as duas últimas, as resoluções também produzem norma. Meus caros, o CNJ tem mais de 440 resoluções. Metade delas é em matéria processual. O CPC remete 25 vezes ao CNJ. Remete 25 vezes ao CNJ para aquele CNJ regulamente determinadas coisas. Regulamentação do leilão eletrônico, regulamentação do banco de precedentes, regulamentação do processo eletrônico, da citação eletrônica, regulamentação do plantão judiciário. Tudo isso é direito processual, meus caros, que é previsto no CPC e regulamentado por resolução do CNJ. Não é por acaso que, nesse ano, eu e Leandro Fernandes publicamos um livro que se chama O Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual. Porque as pessoas, a ideia é despertar para pessoas o seguinte: olha, há direito processual que emerge do CNJ. E a gente tem que também voltar os olhos para isso. Você quer estudar processo, tem que também estudar o CNJ. Não vou estudar CNJ é corregedoria. Não é corregedoria. A função correcional do CNJ hoje é quase que subsidiária. O CNJ tem um outro papel no sistema de justiça no Brasil, outros papéis, para ser mais preciso, e um deles é o de produzir normas processuais. Repito, mais da metade das resoluções do CNJ em matéria processual. Nesse livro que eu publiquei com o Leandro Fernandes, esse ano, Conselho Nacional de Justiça e Direito Processual, a gente, no final, faz um apêndice e lista as resoluções e os seus temas processuais. É impressionante a variedade de coisas, impressionante. Então, também aqui uma fonte importantíssima, que é as resoluções do CNJ. Pois bem, então, o panorama de fontes são essas 10. Agora, o que são as duas outras coisas que eu gostaria de acrescentar nesse estudo das fontes? É que existem dois outros institutos que não são propriamente fontes de norma processual, mas compõem o estudo das fontes, e você não pode ignorar. O primeiro deles é a chamada soft law. Soft law, em inglês. Não há tradução em português dessa expressão. Soft law. Soft law é compreendido como documentos normativos, dos quais você pode extrair preceitos, portanto, preceitos normativos, na medida em que são preceitos que determinam condutas proibidas ou permitidas ou obrigadas. Só que esses preceitos não vinculam, não tem coercitividade, e por isso é soft law, não é hard law. Você não é um tipo de direito que você pode, cuja efetivação você pode impor, porque não é direito. É prescrição normativa sem ser direito. E é importante esse registro, porque a gente tem que lembrar das aulas de sociologia jurídica que a gente aprende na faculdade, depois esquece. Existe norma além do direito, né? A moral tem norma, a religião tem norma, a ética tem norma.
E não é norma jurídica, são normas éticas, normas morais, normas religiosas. O direito é um tipo de conjunto normativo. Então, existe norma sem ser norma jurídica. O soft law produz norma, só não é jurídica. Por que produz norma? Porque traz preceitos que são observados, e são observados porque são bons. O soft law tem essa característica. São documentos prescritivos, não obrigatórios, mas que são seguidos porque são bons. São produzidos por autoridades, por entidades, que dão diretrizes, apresentam caminhos, e pelas suas boas razões, acabam sendo adotados. Então, existem vários exemplos de soft law, vários. A ONU produz muita coisa de soft law, produz diretrizes contra a tortura. Tem uma lista da ONU que é lista de práticas que a ONU considera práticas de tortura. Isso não é vinculante, mas é um caminho para que a gente possa compreender onde há tortura no mundo. A Associação Internacional de Advogados, chamada IBA, ou IBA, International Bar Association, ela produz documentos com diretrizes de comportamento ético na conduta, na colheita de prova, no conflito de interesses. Depois procure no Google diretrizes da IBA, da IBA, tem versão em português, diretrizes para conflito de interesse na arbitragem, diretrizes para colheita de provas. Você consegue a versão em português dessas duas diretrizes. E aí é soft law puro. E essas diretrizes, elas são seguidas. Por quê? Porque são boas. E pela autoridade de quem as emana. E por que soft law é importante para nós, no Brasil? Porque o CNJ produz muito soft law. O CNJ tem a figura das recomendações. São mais de 100 recomendações do CNJ. Não confundam com as resoluções. As resoluções são normas jurídicas. As recomendações são recomendações, como o próprio nome diz. O CNJ recomenda determinadas práticas porque entende que aquelas práticas são boas. E edita uma recomendação que institucionaliza a prática e dá tranquilidade para quem as praticar de que estão agindo corretamente, ou estão agindo corretamente à luz da percepção do CNJ, que não só acha aquilo correto do ponto de vista jurídico, mas acha recomendável. Das mais de 100 recomendações, metade delas é em matéria processual. Não dá para compreender o direito processual brasileiro sem entender as recomendações do CNJ, que, embora não sejam normas jurídicas, compõem o direito brasileiro. Por quê? Porque ajudam, por exemplo, você, advogado, a argumentar. Você pode argumentar para o juiz e pedir para que ele adote a recomendação do CNJ. Você vai pedir isso. Não, o CNJ recomendou, porque você não faz isso, seu juiz? E perceba que o juiz, embora não esteja vinculado àquilo, vai ter que se esforçar para dizer que não vai aplicar. Ele vai ter que fundamentar para dizer por que não vai aplicar uma recomendação do CNJ. Então, veja o papel disso. Quem conhece as minhas aulas e vê meus livros, vê que eu cito muito recomendação do CNJ. Não é por acaso, porque a recomendação ilumina o modo como a gente vai compreender o direito processual. Embora não vincula, ilumina, ajuda a concretizar o direito processual, a tornar o direito processual aderente ao caso. Pois bem. Então, esse é o primeiro, é o mais um. Agora, qual é o segundo? São as boas práticas. A gente tem de estudar as boas práticas. Prática, meus caros, não é precedente. Precedente é uma decisão que se toma para uma questão de direito. Prática é um modo de agir. Prática é aquilo que o juiz faz para conduzir bem os processos na vara dele. Práticas processuais existem aos montes, e muitas delas são boas. Não é por acaso que existe um prêmio nacional muito conhecido, que é o Prêmio Inovare, que é um prêmio que é dado para as melhores práticas judiciárias, ou práticas de justiça. Não é por acaso que o CNJ tem uma aba no site dele que é um registro, que é um repertório de boas práticas. E a gente tem de voltar os olhos para isso, porque há direito processual bom que emerge da prática. Não é um direito processual que emerge da lei,
ou que emerge dos precedentes. Não, ele emerge da prática. Nós, processualistas, temos que nos debruçar sobre isso. Isso não é norma jurídica, não é norma jurídica, mas é um fenômeno processual que não pode ser ignorado. Até porque uma boa prática pode se institucionalizar por resolução do CNJ, pode se institucionalizar por recomendação do CNJ, ou pode virar costume. E se virar costume, vira norma. Vira norma. Nesse livro que eu escrevi com o Leandro, que eu comentei aqui, há um capítulo, que é o capítulo 3, inteiramente dedicado às boas práticas. E a gente tenta fazer ali uma introdução ao estudo das boas práticas na administração da justiça e colocando as boas práticas como objeto da nossa investigação. Vamos estudar isso. Que fenômeno é esse? Como é que a gente sabe que ele existe? O próprio Fórum Permanente de Processualistas Civis, aqui Marco Aurélio comentou, se referiu, nesse ano de 2022, já começou a criar o seu repertório de boas práticas, inclusive foi um dos pontos altos do RPPC desse ano. As práticas que já chegaram para que nós avaliássemos, práticas excelentes, espetaculares, né? Espetaculares. Tem livros compilando boas práticas que estão sendo feitas em cooperação judiciária, por exemplo, que é muito importante, práticas em autocomposição. Então, a gente tem que voltar os olhos para isso. Portanto, embora as boas práticas não sejam elas mesmas fonte de norma processual, elas compõem o estudo dos lugares de onde pode emanar o direito processual. Por isso que eu gosto de falar de 10 fontes e mais esses dois fenômenos, o fenômeno da soft law e o fenômeno das boas práticas. Eram essas as minhas considerações, meu caro Marco, cumprindo rigorosamente o meu tempo, para que a gente possa ainda discutir um pouco, conversar um pouco sobre a sua provocação, sobre a sua mediação. Muito obrigado, meu caro. Obrigado, professor Fred, sempre brilhante, sempre didático. Fred, eu vou só aproveitar para passar aqui os nomes dos livros a que você fez referência, livros que tive a chance de ler e dos quais sou fã. Primeiro, o livro Regimentos Internos como fonte de normas processuais, O Poder Normativo dos Tribunais, do professor Paulo Mendes de Oliveira, livro publicado pela editora Juspódio. Os regimentos internos colocados aí como a 8ª das fontes apresentadas pelo professor Fred, e agora o mais recente, né, que o professor Fred publicou com o professor Leandro Fernandes, que se chama O Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual, Administração Judiciária, Boas Práticas e Competência Normativa, publicado também pela editora Juspódio neste ano de 2022. Vale a pena a leitura de ambas as obras. Sabe, Fred, sua exposição, eu já conhecia e conhecia suas ideias, mas ela cai como uma luva, e inclusive eu vou querer provocá-lo mais à frente, é uma conversa pessoal, e sem dúvida tenho o desejo, o sonho de tê-lo na minha banca de doutorado, porque eu tenho estudado, Fred, a possibilidade de enquadrarmos os pareceres normativos e as súmulas administrativas que são editados pelos órgãos de advocacia pública, pela administração pública de maneira geral, como fontes do direito processual. Por que que eu tenho estudado isso? Porque muitas vezes, né, no passado, Fred, as súmulas administrativas e os pareceres normativos que a AGU, as PGEs e PGMs editavam eram simplesmente uma repetição dos precedentes judiciais. E hoje nós já temos, no âmbito da AGU e de PGEs e grandes PGMs, súmulas e pareceres normativos que são editados não diretamente relacionados a precedentes judiciais, mas a convencimentos firmados dentro do próprio ser administrativo. E aí o que eu tenho estudado é a tentativa de fazer com que, enquadrando ou encarando como fontes do direito processual, essas figuras possam dialogar com o processo judicial e gerar consequências ao processo, Fred, por exemplo, como as consequências que os precedentes judiciais geram. Por exemplo, você ter a possibilidade de aplicar em procedência liminar do pedido, a possibilidade, tudo favorável, evidentemente, ao jurisdicionado, a possibilidade de uma tutela da evidência, a possibilidade de um desprovimento monocrático de recurso, isso. Enfim. Então, esse é meu objeto de estudo. Você conhece bem o professor Marco Antônio Rodrigues, que é meu orientador. Então, é isso que eu estou tentando estudar para tentar fazer com que a gente possa enquadrá-las
como fontes do direito processual também. E por isso que essa aula cai para mim como uma luva. Mas, Fred, eu queria te provocar em relação a dois aspectos. Um em relação aos regimentos internos e outro ao Conselho Nacional de Justiça, mas que se interrelacionam. Uma crítica que a advocacia tem, Fred, e essa nossa aula, a gente tem mais de 500 pessoas nos assistindo ao vivo, e certamente muitos que assistirão a esse vídeo no canal do YouTube da ESA Nacional, mas muitas das preocupações dos advogados giram em torno da exorbitância do Conselho Nacional de Justiça, ou da eventual exorbitância, para ser bem correto, do Conselho Nacional de Justiça e dos próprios tribunais no que diz respeito à CNJ, a edição das suas resoluções, e, no caso dos tribunais, na edição dos seus regimentos internos, que, para muitos, se faz a queixa de que acabam por extrapolar daquilo que seria a sua competência e acabando por se imiscuir em competências que seriam típicas de lei, né, que deveriam passar por um processo legislativo democrático. Então, eu queria te ouvir em relação a isso, e aí eu vou acrescentar mais uma. As próprias súmulas dos tribunais locais, Fred. Essa é uma crítica que a advocacia também tem, e muitas vezes as súmulas editadas pelos tribunais locais são, por vezes, editadas contra a lei, não é nem extra-legem, contra a legem, ou seja, afrontando cabalmente, frontalmente a previsão legal. Então, eu queria te ouvir em relação a isso, em especial, já que você recentemente publicou com o professor Leandro uma obra que envolve a participação do CNJ na edição de normas processuais. Como que você avalia essa exorbitância? Qual o instrumento de controle que a gente tem para, digamos assim, fiscalizar e combater a eventual exorbitância do CNJ, dos tribunais locais na edição dos seus regimentos e também na edição das suas súmulas, né, das súmulas especialmente dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, Fred? Vamos lá, meu caro. Muito boa pergunta. Veja, todo aquele que tem algum tipo de poder pode usá-lo de forma indevida. Eu sei que isso é um clichê, mas é um clichê correto. Veja, o poder legislativo ele pode editar leis processuais. Não são poucas as vezes que ele edita leis processuais são inconstitucionais. Não são poucas as vezes. Então, o fato de a autoridade com competência normativa extrapolar é um fato corriqueiro das autoridades, corriqueiro no sentido na história, né? É um fato que historicamente é visto em todos os tempos, em todos os lugares. No mais das vezes não há extrapolação, embora muitas vezes haja. Por que eu estou dizendo isso? A gente não deve achar que isso é um fenômeno isolado. Claro que algumas das resoluções do CNJ podem ter extrapolado o seu espaço de normatividade ilícito. Mesma coisa com o regimento interno do TJ. Muitas das resoluções do CNJ já foram impugnadas por ADIM. Em alguns casos, procedente, em outros casos, improcedente. A mais emblemática delas foi aquela do nepotismo. Você vai lembrar. Uma das primeiras do CNJ, e o Supremo julgou improcedente, dizendo que o CNJ podia fazer aquilo que fez. E ali foi uma espécie de teste, né, dos primeiros limites da competência normativa do CNJ. Então, todo aquele que se sentir prejudicado com um ato desse, sob o fundamento de que ele extrapola, cabe a DIN. Tem a DIN de regimento de medida de regimento interno do TST. Inclusive, foi considerado inconstitucional. Quando previa a reclamação para o TST via regimento interno, o Supremo entendeu que era inconstitucional. Não por acaso teve que haver uma emenda constitucional para expressamente prever a reclamação para o TST. Agora tem previsão expressa na Constituição para o TST. Mas antes não havia essa previsão expressa, mas havia no regimento interno. Foi impugnado, o Supremo considerou inconstitucional. Então há formas de impugnar, não vejo isso como um problema. E a gente não deve tratar disso como se fosse um fantasma ou um espantalho. Porque todo aquele que tem competência normativa pode vir a abusar do seu poder. Eu sei que é um clichê, repito, mas é assim que a gente deve compreender aquelas coisas. E ainda mais súmula de tribunal estadual que é contra a legem. Aí o recurso especial vai ser a melhor medida, não contra a súmula, né? Mas contra a decisão que aplicar a súmula. Então, é pouco útil, né, um tribunal fazer uma súmula tão escancaradamente contrária
ao texto da lei federal, porque as suas decisões não vão vingar em hipótese alguma. E se houver muitas, e tende a haver muitas, porque tem súmula, o próprio julgamento repetitivo que o STJ vai instaurar vai minimizar esse problema. E, a propósito, muito boa o seu objeto de investigação de tese. Obrigado, Fred. Vou fazer uma segunda e última provocação, porque a gente já está chegando ao final do nosso tempo de aula. Fred, você coloca aqui 10 mais duas, né? 10 fontes mais duas experiências, digamos assim, que são o soft law e aí incluindo as recomendações do CNJ e as práticas, né? Que você, inclusive, trata em seu livro com o professor Leandro e que, recentemente, no 11º FPPC, foram aprovadas, né? Algumas dessas boas práticas como experiências exitosas e recomendáveis, enfim, por parte dos presentes, né? A unanimidade dos presentes. Mas eu queria perguntar o seguinte a você. Quando você coloca esse rol, evidentemente excluída aí a questão da Constituição e das leis, você estabelece um grau de hierarquia entre essas fontes? Falo porque você tratou daquela que se situaria, digamos assim, no topo até aquela de menor importância, você não estabelece, afora, evidentemente, a Constituição e as leis, um grau hierárquico entre essas fontes por você apontadas, Fred? Eu não fiz isso ainda, porque eu não sei até que ponto isso é útil. Claro que a Constituição está acima de todas elas, e a lei federal cumpre um papel paradigmático e modelador, né? Quanto a isso, não há dúvida. Mas as demais, eu não achei isso muito útil. Eu acho que é mais interessante a gente pensar em espaços de normatividade. Cada uma vai cumprindo o seu espaço de normatividade. Então, não é bem uma questão de hierarquia. Por exemplo, uma resolução do CNJ não pode tratar de norma que diga respeito ao processamento interno do tribunal. Enfim, ou só pode tratar disso se isso disser respeito à administração judiciária. Então, você vai combinando, né? Vai articulando. Cada um respeitando o seu espaço, né? Cada um respeitando o seu espaço. É um problema de articulação das fontes a partir dos espaços lícitos de normatividade. Perfeito. Fred, antes de passar aqui para os avisos finais da ESA Nacional, queria agradecer por sua brilhante explanação, por sua gentileza em aceitar o nosso convite, o convite da ESA Nacional, do diretor Rony Duarte, do coordenador Pedro Miranda, para proferir aqui essa aula aberta para os nossos alunos e alunas, mas também para o público em geral. E queria lhe passar a palavra para as suas considerações finais, para a sua despedida, antes da gente passar alguns avisos. A palavra é sua para as considerações finais. Obrigado, meu caro. Não, é só agradecer. Esse tema é um tema que, quando é anunciado, parece ser muito teórico, mas, na verdade, não é teórico. É um tema muito prático, é um tema que ajuda a gente a identificar os problemas, né? Quanto mais a gente aprender a identificar os problemas, melhor será a nossa atuação prática. Então, obrigado pela oportunidade. Espero que o pessoal tenha gostado. Obrigado, Fred. Queria só passar alguns avisos aqui para quem nos assiste no canal do YouTube da ESA Nacional, que essas aulas abertas que têm sido promovidas na pós-graduação em Advocacia Civil estão todas disponíveis, né, no nosso canal. Então, para quem eventualmente não pôde assistir ao vivo, os vídeos dessas aulas estão disponíveis, inclusive este do professor Fred Didier Júnior, logo na sequência estará disponível no nosso canal. E já deixar aqui o convite para que vocês participem das próximas 2 aulas abertas da pós-graduação, que serão transmitidas aqui no canal do YouTube da ESA, no próximo dia 10 de maio, portanto, na próxima semana, às 19 horas, terça-feira da próxima semana, às 19 horas, nós teremos o professor Alexandre Freire com o tema Repercussão Geral da Questão Constitucional e os recursos repetitivos nos tribunais superiores. O professor Alexandre Freire, que é secretário no Supremo Tribunal Federal, tem uma vasta experiência em tribunais superiores, certamente haverá de muito contribuir com a nossa pós-graduação. E no dia 19, na semana subsequente, também às 19 horas, o tema Novas configurações da apelação e do agravo de instrumento, com o professor Flávio Chen Jorge, estará aqui conosco também no dia 19 de maio, às 19 horas. Portanto, fica o convite para que estejam todos presentes nestas 2 próximas aulas abertas que ocorrerão no mês de maio. De resto, agradecer pela audiência de todos e todas aqui no canal do YouTube da ESA Nacional, agradecer em especial aos nossos alunos e alunas
da pós-graduação em Advocacia Civil, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Aquele abraço.